Olá, queridos, estamos aqui com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana que eu acho muito interessante, que é uma pergunta: por que o joio está entre nós? E aí vai a resposta: porque são trazidos pelo inimigo. Vamos ao texto de Mateus 13, versículo 28, a parte A diz assim: o inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Esta é a resposta. Por que pastor Jô está no meio da igreja? Porque o inimigo que trouxe, irmãos, ele colocou ali. E a gente sabe que a missão do diabo, de Satanás, é destruir a igreja, é enfraquecer a igreja, é debilitar a igreja, é destruir a sua vida, a sua família. E não pense você que ele vai chegar assim de uma forma, sabe, te assustando logo, que ele vai chegar rapidamente e vai começar a atuar. Não, ele vem sutilmente, sorrateiramente. Ele vem de uma maneira que você não perceba, ele não levanta suspeita. E aí, queridos, quando ele chega, ele vai se colocando exatamente nos pontos estratégicos e começa a atuar da maneira que ele sabe fazer muito bem. Não sei se você sabe, mas a maioria das seitas que existem hoje, elas nasceram disfarçadas de trigo. Era o joio disfarçado de trigo. As seitas que hoje você possivelmente conhece, e se você não conhece, é bom você pesquisar, porque eu estou me referindo a seitas cristãs. Pastor, o que é seita cristã? É uma seita que nasceu no cristianismo, que tem cara de crente, tem tudo de crente, mas não tem o principal do crente, que é levar você para o céu, que é transformar a sua vida e fazer com que a gente viva, não melhor do que ninguém, nem exclusivista. As seitas que existem hoje nasceram exatamente do cristianismo. Talvez você tenha ouvido falar do kardecismo, né? De Allan Kardec, que foi um francês. Pastor, de onde veio Allan Kardec? Veio do cristianismo. De onde veio os mormons de Joseph Smith? Veio do cristianismo, nasceu lá. Mas existe outras e outras que eu poderia ficar aqui, levar tempos e tempos para falar o seu nascimento, o seu surgimento, de que maneira surgiram. Mas a maioria das que você conhece hoje nasceu do berço cristão. Era um joio que estava ali dentro e no momento que ele tomou o seu crescimento, ele se transformou naquilo que você já conhece numa seita. Era joio vestido, transvestido de trigo. E uma das mais perigosas que o mundo conheceu, você já deve ter ouvido falar de Jim Jones. Jim Jones era um reverendo americano. E esse reverendo por volta do ano 1954, ele criou a sua igreja e a igreja começou a tomar corpo de tal forma que Jim Jones, onde ele chegava, todo mundo gostava dele, reunia multidões, políticos chamavam ele para fazer oração, para dar uma palavra, e o que aparentemente era interessante, porque Jim Jones, ele vivia um cristianismo que a gente chama de meio a meio, metade cristianismo e outra metade marxismo. Então parecia que era perfeito. Você vivia um cristianismo marxista, de Karl Marx, de socialista, de comunista. Parecia que ia dar certo. E aí, quando foi em 1974, ele falou: olha, vou levar todo mundo para um local em que todos nós seremos felizes, cada um vai viver de forma igualitária, a gente vai plantar, vai colher. E eles foram para lá em 1974 e eles compraram uma fazenda enorme e foram para lá umas quase 1.000 pessoas, e ali parecia muito lindo. Eles compraram tratores, maquinários, eles começaram a plantar, você via as famílias felizes, tal. E ali ele começou a pregar o seu evangelho meio a meio, metade marxismo, metade cristianismo. E ele dizia que aquela fazenda lá nas Guianas Francesas era a nova Canaã que Deus tinha preparado para o seu povo, e que Deus iria buscar o seu povo ali em Canaã. Então, irmãos, aquilo ali era algo aparentemente fantástico, porque aquele homem disse: olha, Jesus vai vir nos buscar. Em 1974, 4 anos depois, em que todos estavam ali, ele disse: olha, amanhã
o Senhor virá nos buscar. Estejam todos prontos. O que ele fez? Ele preparou doses para todos ali com ácido, com o veneno cianureto. E mulheres, crianças, idosos, jovens, pessoas de todas as idades tomaram aquele cianureto. Quem se recusava a tomar o cianureto, eles matavam a tiros. Qual foi a resposta disso? Esse joio chamado Jim Jones matou quase 1000 pessoas. Você consegue entender o perigo que é? Quem colocou Jim Jones ali foi o inimigo, irmãos. Por quê? No texto anterior, ou no vídeo anterior, porque nós não vigiamos. Quem coloca o joio no meio da igreja é o diabo, é o inimigo. Então vamos orar para que Deus não permita isso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nos livra do joio, Senhor. Nos livra do joio, para que em nome de Jesus a sua igreja seja saudável, cresça e venhamos e possamos ir para o céu em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até amanhã.